professor visitante da Universidade de Brasília, da Universidade de Poitiers, na França, e da Universidade de Wrocław, na Polônia, e é médico pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos. E o professor Luiz Roberto Barroso é atualmente o constitucionalista de minha predileção. Uma palavra do professor Luiz Roberto Barroso. Minha querida presidente, professora Alice Borges, só pelo último comentário já teria valido a viagem. Certamente é o melhor título dos que a senhora denunciou. Meu querido amigo professor Clemerson, ele breve, querida professora Beita Zancana, eu tenho muito prazer de estar aqui e de compartilhar com todos algumas ideias e algumas reflexões sobre o nosso tema. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma queixa pública no que disse o amigo professor Clóvis Pérez. Como os senhores podem talvez saber, eu sou professor de Direito Constitucional e devo dizer a meu crédito que sou professor de Direito Constitucional desde o tempo em que isso não dava prestígio para ninguém. Quando o professor Clóvis Pérez me convidou para o Congresso de Direito Administrativo, eu devia ter tido a intuição de que havia uma pegadinha no convite. E, efetivamente, quando eu recebi o e-mail da organização e aceitei prontamente, o convite era para falar sobre controle judicial das prestações positivas. E, portanto, eu automaticamente sintonizei no canal próprio. Vamos falar sobre direito à saúde e a judicialização da saúde, depois vamos falar sobre a questão da educação, a questão do saneamento, moradia. E não foi senão ontem, já avançada a noite, que eu me dei conta que havia um equívoco na grafia do tema, onde estava escrito prestações positivas. Na verdade, eram ações afirmativas, que pode até ser ligeiramente parecido, mas definitivamente não é a mesma coisa. Eu, como não acredito em acaso, acho que o professor Clóvis Pérez deliberadamente me preparou essa surpresa. Mas, professores de direito constitucional no Brasil contemporâneo, eles falam sobre qualquer assunto. Só nos últimos dias eu fiz uma listinha, nas últimas semanas, eu discuti momento do início da vida, fertilização in vitro, o que fazer com embriões congelados, se os quilombolas podem ou não podem ceder as suas terras, como deve ser feita a exploração do petróleo no pré-sal, limites possíveis por via de decreto à publicidade de medicamentos, demarcação de terras indígenas, idosos e planos de saúde, de modo que ações afirmativas nem entrou nesse contexto com grande dificuldade. Eu até trouxe aqui o meu cartão hoje em dia, diz assim: professor de Direito Constitucional, jogo búzios, prevejo o futuro e trago a pessoa amada em 3 dias. De modo que o nosso tema, portanto, é ações afirmativas. Eu me penitencio pelo improviso, mas consegui ainda fazer algumas anotações. E eu começo pelo começo, que é, em matéria de ações afirmativas, subindo um degrau na escala para o princípio da igualdade e subindo ainda um para o princípio da dignidade da pessoa humana, que é hoje visto e tido como o centro axiológico dos sistemas constitucionais e do sistema jurídico. E a dignidade da pessoa humana, ela é compreendida como fundamento moral dos direitos fundamentais e também, professor Sérgio André, como parte do conteúdo
desses direitos fundamentais, a significar essencialmente, em primeiro lugar, a ideia de liberdade. Portanto, as pessoas devem ter autodeterminação na vida e devem ter a faculdade de fazer as suas escolhas existenciais básicas. E ainda, no âmbito da dignidade da pessoa humana, a ideia de igualdade, significando o igual respeito e consideração. E aqui nós começamos a nos aproximar do nosso tema, porque a igualdade, ela é um conceito pluridimensional, a significar a igualdade formal, que veda as desequiparações irrazoáveis ou ilegítimas, a igualdade material, que está associada às redistribuições de riquezas e de poder na sociedade, e a uma ideia nova, mais recente, que é a ideia de igualdade como reconhecimento. E, portanto, eu gostaria de explorar na nossa conversa essas três dimensões essenciais da ideia de igualdade, começando pela mais óbvia, que é a igualdade formal, que é o conceito que tem a sua origem no Estado liberal e que foi a ideia central com a qual se combateu as desequiparações que no antigo regime se faziam para dar privilégios à nobreza e ao clero. E, portanto, a igualdade formal surge tendo como marco as revoluções liberais e progressivamente ela passou a ser compreendida como a ideia de igualdade perante a lei e, portanto, a ordem dirigida ao juiz, ao intérprete, que não pode tratar desigualmente na hora de aplicar a lei as pessoas que estão em igual situação, e a igualdade na lei, comando dirigido ao legislador, que ao elaborar a lei não pode fazer desequiparações irrazoáveis ou ilegítimas. A igualdade formal, como nós todos bem sabemos, e é um tema objeto de um trabalho notável do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, ela não impede as desequiparações. A igualdade formal impede as desequiparações que não tenham um fundamento razoável, nem se destinem a um fim legítimo. Mas se o fundamento for razoável e o fim for legítimo, a desequiparação possivelmente será aceita pelo ordenamento jurídico. E, portanto, para contratar servidores para um presídio feminino, certamente poderá ser legítima a limitação da clientela do concurso às mulheres. Para fazer um show em comemoração ao Dia da Raça Negra, por evidente, será legítimo contratar apenas pessoas da raça negra. Se o Teatro Municipal quiser contratar uma bailarina para encenar o balé Romeu e Julieta, naturalmente poderá contratar uma pessoa do sexo feminino e uma pessoa adolescente, porque Julieta era adolescente e era uma moça. A história já é trágica o suficiente para ainda acrescentarmos outras complicações. A verdade é que esta primeira ideia, que é a da igualdade formal, ela é relativamente bem versada e amadurecida no pensamento jurídico e no pensamento constitucional, e nós não precisamos gastar muita energia com ela. A segunda dimensão da igualdade, que já se aproxima mais do nosso tema, é a ideia da igualdade material, ou uma ideia também referida como igualdade como redistribuição. E este é um conceito tributário, não mais do Estado liberal, mas tributário do Estado social. Este Estado que se desenvolve ao longo do século XX sobre a constatação de que não basta proteger as pessoas contra o abuso do poder por parte do Estado, que era o grande temor dos que enfrentavam o absolutismo, mas era igualmente preciso proteger as pessoas contra o abuso do poder econômico por parte das outras pessoas. E
progressivamente a ordem jurídica começa a erigir proteções para os desfavorecidos dentro de uma ordem econômica e social, e a ideia de igualdade material, de igualdade por redistribuição, está diretamente associada ao oferecimento de oportunidades iguais, tanto quanto possível, a todas as pessoas. Este é o núcleo da ideia da igualdade material. É preciso redistribuir as riquezas, pelo menos até o ponto de assegurar que as pessoas tenham, no seu marco inicial da vida, as mesmas oportunidades e, a partir daí, possam desenvolver a sua personalidade e as suas potencialidades. Esta busca da igualdade material em sociedades desiguais, de que é exemplo notável a sociedade brasileira, passa um papel importante do Estado. Em primeiro lugar, a prestação de serviços públicos adequados e de qualidade que possam atender às demandas das pessoas por saúde, educação, saneamento e outras utilidades essenciais que fazem parte de uma vida civilizada. Algumas dessas prestações, eu diria, podem ser exigidas diretamente, algumas prestações de saúde, algumas prestações de educação. Em outras matérias, o direito não é propriamente a uma prestação individual, mas há pelo menos um direito subjetivo à existência de uma política pública em relação àquela matéria. E no Brasil há um exemplo notável de ausência de política pública por muitas décadas, que era uma política pública habitacional para pessoas de baixa renda. O Estado brasileiro, pelas décadas afora, foi um fabelizador ideológico, porque não tendo nenhum projeto habitacional de financiamento público para as famílias de baixa renda, averizaram o país de norte a sul e pressionam-se subitamente com a descoberta do óbvio. As pessoas precisam morar em algum lugar e, por não terem financiamentos, por não haver projetos habitacionais, por não haver projetos urbanísticos, elas moram em favelas mesmo, promovendo a degradação ambiental, além de um conjunto de problemas associados à vida em comunidades que não receberam nenhum tipo de apoio por parte do Estado. Portanto, teria sido extremamente útil se em algum momento desta tragédia habitacional brasileira tivesse sido possível exigir judicialmente pelo menos alguma política pública nessa matéria, quando não diretamente o direito de moradia. E, paralelamente, portanto, a esta exigibilidade de serviços públicos para atender as necessidades essenciais, a ideia de igualdade material e de redistribuição também se liga a um conceito contemporâneo desenvolvido na Alemanha e que se tornou especialmente importante, que é a ideia de mínimo existencial, para que as pessoas possam viver com dignidade, para que elas possam participar de maneira minimamente informada e esclarecida do processo democrático e do debate público. É preciso assegurar essas condições mínimas relacionadas à saúde fundamental, à educação básica, a uma renda mínima, ao lado, naturalmente, do acesso à justiça.